Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente. Glória a Deus por isso, pela companhia de vocês, pelo interesse acompanhando esta série de estudos sobre fé, tomando exemplos da vida de Abraão, extraindo ali alguma coisa do livro de Gênesis. Deus te abençoe e te dê entendimento, porque, na verdade, o que nos interessa aqui é a aplicação. Cristianismo é uma prática, né? A obediência da fé é uma prática, são atitudes, são ações, né, que a gente toma ao longo da vida. Para não ficar uma coisa intelectual, apenas mental, que aí não vai produzir grandes resultados. Mas a nossa prática começa na metanoia. A gente nunca deve se esquecer disso. Uma mudança de prática, de comportamento, de bons hábitos, obedecendo valores, princípios espirituais da palavra de Deus, começa pela metanoia. Se não há uma mudança na estrutura de pensamento, de entendimento, como é que eu vou experimentar a perfeita vontade de Deus? Que é a questão prática, ok? E hoje nós vamos trazer um assunto aqui, que é o estudo 25, doe, do verbo doar, herança, patrimônio, ok? Enquanto você está vivo. Esse é o tema que está aqui no estudo 25. E tem uma frase aqui que diz o seguinte: aquele que espera fazer muito bem de uma só vez, nunca fará nada. É uma verdade. Você fica acumulando, esperando uma oportunidade única, e você vai acabar passando pela vida sem abençoar ninguém. É isso. Na verdade, generosidade, doação, é uma questão diária. Atos de bondade, demonstração de amor, de misericórdia, de perdão, de promoção da paz, é diariamente. A gente vive assim, porque essa é a natureza da nova criação. Agora é o Espírito da vida de Cristo na minha vida. E esse Espírito da nova aliança na minha vida produz frutos, é da natureza. A gente tem que entender essas coisas espirituais, porque a gente costuma confundir um pouco a questão, ok? E aqui o exemplo que é citado, está lá em Gênesis 25, 5, 6, fala de Abraão já no fim da vida, ok? Vivendo uma vida plena, em boa velhice, e nós comentamos que ele teve, depois da morte de Sara, Abraão teve mais filhos com Quetura, e além de Ismael, que é filho de Agar, e Isaque, que é filho de Sara. Essa é a família imediata de Abraão. E aí, no fim da sua vida, ele resolve presentear seus filhos com Quetura. Ele distribuiu valores, eu não sei, bens ou alguma coisa do tipo, né? E enviou esses filhos de Quetura para a região leste. E a maior parte da sua herança ficou com Isaque, que permaneceu. Ok? Mais ou menos o contexto é esse, mas aqui eu vou trazer algumas coisas, algumas implicações. Abraão veio de uma experiência um pouco traumática, quando, por imposição de Sara,
ele despediu Agar com o filho. Aquilo mexeu com ele, não foi uma experiência muito agradável. Então, ele já vem de uma experiência assim complicada. Agora, Abraão, como um profeta, como um homem que andava com Deus, ele sabia que a direção de Deus para a vida dele estava na vida de Isaque, o filho da promessa. Ele tinha consciência disso. Então, veja, são vários aspectos que estão ali envolvidos no cenário que nós estamos comentando aqui. E depois da morte de Sara, ele teve filhos com Quetura, e quando ele vai chegando no fim da vida, parece que ele já sabe que estava chegando o momento de partir, ele presenteia os filhos, despede os filhos e boa parte da sua herança fica com Isaque ali onde ele está. Por quê? Porque tem uma terra prometida. Abraão sabia dessas coisas. Olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. É o filho da promessa que vai herdar. Então ele já sabia, mas não ficava falando, não ficava criando confusão. Ele sabia dessas coisas. Mas, diferentemente do que aconteceu com Ismael e Agar, agora ele resolve fazer as coisas de uma maneira mais equitativa, mais tranquila, sem criar confusão. O cenário é esse. Então, são várias coisas que estão juntas nesse cenário. Agora, vamos trazer algumas reflexões para a nossa vida. A Bíblia diz, é Paulo que diz isso lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Né? O que eu tenho para comentar sobre isso? A provisão de Deus é que, através de um casamento, você tem uma família. É assim que Deus vê a nossa vida. E o pai deve trabalhar, deve ser inteligente, empreendedor, para que ele possa dar aquele pontapé, né, aquela criação, aquele empurrão inicial na vida dos filhos. Não é o contrário. O contrário já mostra alguma coisa que está meio fora do prumo. Essa é a normalidade na visão de Deus. O pai ajunta para os filhos. E o pai é equitativo na distribuição do seu patrimônio para os filhos, sem preferência, sem ficar com aquela coisa que vai trazer divisão na família. E aqui o autor do livro, acompanhando o pensamento aqui da frase que nós citamos no início, a melhor maneira de você resolver conflitos é enquanto você está vivo. Você já parou para pensar? Depois que o pai morre, a disputa pelo espólio se torna uma briga entre herdeiros. E não é uma coisa barata, além de todo o inconveniente das divisões dentro da própria família. É isso que a gente tem visto ao longo do tempo na nossa geração. Então, não seria melhor que o pai, em vida, junto com a esposa, se ela estiver viva ou quando estiverem vivos, já determinar essas questões? Não é? Aí depois que você morre fica uma briga, quem é que vai administrar isso? Cada um contratando um advogado, procurando seus interesses, e o mais importante, o relacionamento, a unidade familiar é quebrada, e cada um segue o seu caminho.
e você perde aquele vínculo de relacionamento. Qual que é mais importante, patrimônio ou relacionamento? A gente tem que começar a ponderar essas coisas, porque a vida cristã é uma vida que influencia, uma vida que deixa um legado, e o nosso legado é de paz, é um legado de justiça, é um legado de, se precisar andar mais uma milha, você anda. O cristianismo ele tem outra natureza, porque, na verdade, o verdadeiro patrimônio da nossa vida está no céu, não está na terra. Porque tudo que é da terra é perecível, não permanece. E quando você morre, você não leva nada. E depois de morto, você não administra nada. E no arrebatamento você também não vai levar nada. Então a vida cristã, ela tem uma outra visão das coisas. Se você tiver que abençoar seus filhos, é em vida, com inteligência, com equidade e tudo mais. E evita confusão, briga entre irmãos, uma coisa horrorosa, uma coisa que se o pai ele vê aquilo, ele se sentiria ofendido, até uma tristeza no coração, de ver a família dividida. E é isso que a gente tem visto, é isso que a gente tem observado. E é um princípio de sabedoria, de prudência. Enquanto você está vivo, você já acerta as coisas para evitar a briga. E cada um segue o seu caminho. Então esse é um ponto. O outro ponto, o pai ajunta para os filhos. Claro, esse é o princípio da previdência social que Deus estabeleceu através da família. Mas a gente não presta atenção nessas coisas. Ok? E olha, da descendência de Isaque vêm os herdeiros da terra prometida. E dessa descendência vem o Messias. Deus tem todo um olhar já definido. E a gente tem que estar atento, sensível a esse tipo de coisa. Mas, chegando aqui, a hora que eu estava montando a mesa aqui para mim trazer essa ministração a você, o Espírito Santo me chamou a atenção sobre essa passagem de 2 Coríntios 12, 14. Quando você lê aqui, parece que se trata de coisas materiais, né? Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas. Está falando de coisa pecuniária, patrimônio, para os filhos. Mas o Espírito Santo falou assim, você percebeu o sentido da paternidade espiritual? Eu até levei um susto. Falei, opa, é mesmo, eu não tinha notado que Paulo, ele não estava falando de riqueza, parece que esse seria a prioridade do seu ensino. Ele estava dizendo o seguinte, né? Na verdade, eu não quero seus bens, na verdade, eu quero vocês. Paulo tinha uma visão espiritual do sentido da sua própria vida, ir e fazer discípulos para Cristo. Essa é a nossa missão, a missão da igreja no tempo da nossa vida. Enquanto estamos aqui peregrinando por esta terra, não ajunteis riquezas nesta terra, porque riquezas são perecíveis, mas ganhem vidas para Cristo. Então, a nossa vida cristã é uma vida de semeadura. Aí, se você for ver um outro texto de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir ali do versículo 6, vocês vão ver uma coisa interessante. Aquele que dá a semente para semear é o que multiplica a sementeira. São duas coisas. Mas como é que eu posso multiplicar a sementeira se eu retenho a semente que Deus me dá? Como é que Deus pode
abençoar a minha vida, prosperar a minha vida, isso é uma unção. A gente tem que entender que isso é uma unção, prosperidade que vem do céu, é uma unção do Espírito. Ela não pode ser retida. Você vai usufruir daquilo, a sua família, mas o objetivo maior é propagar o Evangelho na terra, é dar testemunho de Cristo para as pessoas. Deixar aquela visão egocêntrica e permitir que o Espírito Santo traga o espírito da generosidade, da misericórdia, da compaixão na tua vida, para que no tempo da tua existência você possa abençoar a muitos. Gente que precisa, gente por quem você ora, gente que você ensina, discipula, não interessa, são muitas maneiras, mas Deus quer que você floresça, que você frutifique. E quanto mais você frutifica, o Pai poda, Ele cuida, Ele fornece provisão sobrenatural para que o seu ministério seja abundante. Se você não tem essa visão, você já está bloqueando a ação do Espírito Santo. No seu esforço, você não vai muito longe. Quando muito, você vai juntar alguma coisa e depois os descendentes vão brigar por aquilo quando você morrer. Olha que legado egocêntrico. A visão de Deus é outra, é a visão do amor, da graça, da misericórdia. Entende? E cristianismo é doação. Nunca foi acúmulo, ajuntamento de riqueza, porque essa é uma visão egocêntrica, individualista, mesquinha. A visão de Deus é a própria prática de vida do seu Filho, Jesus Cristo. Ele se doou, Ele se deu, e Ele é dono de tudo. Esse que é o interessante. Ele abriu mão de tudo. Aliás, todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas permanecem, subsistem pelo poder da sua palavra, e todas as coisas são para a sua glória. Mas Ele abriu mão de tudo isso para quê? Para nos alcançar. Essa é a visão de Deus. Um homem próspero que não traz dolo, essa prosperidade que não traz peso, não traz dolo, é uma prosperidade para abençoar e expandir o reino de Deus na terra. E isso sim é uma vida com propósito. Ok? E também aqui, quando eu comentei desse versículo, e o Espírito Santo me chamou a atenção para a questão da paternidade espiritual, é a questão do legado. Nós construímos um legado na nossa vida, no tempo da nossa vida. E esse legado para quem será? A minha mãe costumava dizer: não criei filhos para o diabo. Isso era a oração dela, quase que diariamente. Ela levantava esse tipo de oração diante de Deus. Deus ouve as orações. Eu não criei filhos para o diabo, então tem um legado. Esse legado é a paternidade espiritual que nós temos que começar exercendo na nossa própria família, a nossa Jerusalém, com os nossos familiares mais próximos, um legado com um valor, com um princípio, com uma natureza diferenciada, porque agora é espiritual. E esse legado não é só na questão espiritual, claro, começa pelas questões espirituais, porque nós somos seres morais, e a função de um pai e de uma mãe é trazer isso para a vida de um filho, essa questão de você temer a Deus, de você obedecer a Deus. Tudo começa
pelo começo, mas também tem a questão do legado na vida do filho, para que ele prospere na vida. Não só dando exemplo, mas dando apoio, pegando junto, trazendo ideias, apoiando ideias criativas. Você está formando um legado na vida de um filho que vai prosperar na vida. E começa lá no início, desde a gestação, passando pela infância, passando pela juventude, até se tornar um homem maduro, responsável, com uma família própria. Você está deixando um legado, uma riqueza. Olha, não tem coisa melhor do que esse legado que um pai e uma mãe podem deixar na vida de um filho, de uma filha. E o que nós estamos vendo na nossa geração? Uma completa desestruturação da família. Parece que a casa está de ponta cabeça, está virada. Não, nós temos que, agora como igreja, a nossa responsabilidade é restaurar os princípios divinos para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, para a vida dos nossos filhos e para o nosso testemunho para o mundo. É isso que tem que governar a nossa vida. Uma vida com propósito, uma vida que está fundamentada em princípios bíblicos. E nós andamos por fé, é isso? Como é que eu vou praticar uma coisa se eu não creio naquilo? Só de ouvir falar, só aqui na mente, não funciona. Por isso que eu chamei a atenção para a metanoia. Sem metanoia não tem mudança de comportamento, da prática cristã. E olha, o nosso testemunho na terra, muitas vezes não será bem recebido. Você não vai ver gratidão, reconhecimento, pelo contrário, às vezes as pessoas são agressivas, são ofensivas, mas nós andamos por uma nova natureza, a natureza de Cristo. Cristo não se ofendeu quando foi discriminado, quando foi ofendido. Pelo contrário, Ele liberou perdão e continuou amando e abençoando as pessoas. Ele nos deu exemplo e agora nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Então nós não podemos perder a visão de uma vida com propósito para a glória de Deus. Ok? Então eu trouxe essas reflexões para você parar e começar a meditar nisso, dar uma olhada na tua vida. Olha, não importa se o meu pai, minha mãe falhou comigo, não conseguiu dar tudo aquilo que eu esperava, libera perdão, ande em paz, ok? E não repita os mesmos erros de um pai, de uma mãe que não soube lidar com as coisas. Não seja ignorante, porque senão você vai repetir os mesmos erros e essas recorrências, elas são alimentadas por demônios. A gente tem que entender isso. Então eu tenho que virar a página e seguir em frente, de cabeça erguida. Agora é uma nova vida, agora são frutos novos. Entende? Não posso repetir os mesmos erros, porque espíritos familiares, eles ficam rondando as famílias, as gerações, para manter a escravidão. Não, eu me levanto contra e me recuso a ser instrumento do inimigo. Pode ter acontecido comigo, mas não vai acontecer com o meu filho, com o meu neto. A gente tem que virar a página, não é possível, uma superação na vida. Senão nós vamos ficar empacados no mesmo ponto, repetindo os mesmos erros com consequências devastadoras nas gerações. E o nosso compromisso maior é com a nova geração que está vindo através dos nossos filhos, começando pelos filhos e netos e bisnetos. Nós temos que deixar um legado.
O legado é uma questão de iniciativa, o legado é uma questão de atitude, é uma questão de você obedecer a Deus, de você confiar em Deus, é uma questão de você depender da unção, da direção, da capacitação do Espírito Santo, e tudo para a glória de Deus. E eu só glorifico a Deus quando eu abençoo pessoas. Então, quando tudo isso está resolvido no meu coração, a minha vida tem outro sentido. Ok? Ótimo, vou ficar por aqui e peço a você que, em espírito de humildade, de quebrantamento, de oração, você peça ao Espírito Santo para trazer clareza, entendimento, enraizamento, profundidade, intensidade nessas questões e que a sua vida mude, ok? A sua família, seus descendentes, é outra geração abençoada, muito mais abençoada, e que serão canais do Espírito Santo na terra. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, e é para isso que nós lutamos. Mas não permita que o egoísmo domine o teu coração. Renda-se ao amor de Deus, à compaixão de Deus, à misericórdia, ok? Para que você possa virar essa página. Não é no nosso esforço, mas é pela capacitação que vem do Espírito Santo. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, com desafios para colocar tudo isso em prática e que você seja um canal maravilhoso nas mãos do Espírito Santo, que você deixe um legado na terra. E eu tenho certeza que no céu, lá no tribunal de Cristo, Ele vai reconhecer o seu trabalho. Ok? Um grande abraço a você e eu conto com você a semana que vem.